estão duvidando, Senhor, de que o Senhor disse, o Senhor falou, mas nós cremos que o Senhor é um Deus que faz. Que o transporte de hoje venha renovar nossa fé. Venha fortalecer, ó Deus, a nossa confiança e que em todo tempo possamos dizer que o Senhor é bom. Abençoa quem irá trazer a tua palavra no dia de hoje e que tudo seja para a glória do teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Amém. O Senhor é poderoso em tudo que faz, hein? Glória a Deus, por isso estamos aqui, porque sabemos em quem temos crido. E é com o coração cheio de alegria, com muito amor, com muita gratidão ao Pai, né? Que eu convido vocês também para estar aqui transbordando, mas que hoje eu posso chamar aquela pessoa a qual entrou tão devagarzinho na sala, a qual foi se posicionando, a qual o Senhor foi transformando e através da vida dela transformou vidas aqui dentro. Então vem para cá com muito carinho, Amaí Sauí. Quando eu falo minha irmã de data, fazemos aniversário junto, pude conhecer a família da Amaí e tenho um carinho especial por essa mulher e por toda a sua família. Então, Amaí, fica à vontade, a sala é sua e quando estiver pronta, pode vir transbordar, viu? Bom dia, graças e paz a todos. Deu uma falhadinha aqui, vamos ver se não vai falhar. Eu estou aqui, né, com essa oportunidade de estar transbordando mais um feito que o Senhor está no processo comigo, na minha vida, né? Ele vem cuidando até hoje no estudo, nós estávamos estudando sobre o Templo de Salomão e vimos, é um capítulo até que eu achei meio assim, chato, muitos detalhes, mas aí o Senhor me falou, quando você vai contar dos detalhes na sua vida, né, você gosta, né, de reconhecer os detalhes. Mas quando você vai ler algo assim que você não consegue entender, você acha chato, né? É igual quando a gente vai ler a genealogia, né? Pai, não sei de quem veio, aquela coisa toda enrolada. Mas, enfim. Bom, o que eu quero falar é sobre uma área que o Senhor está trabalhando, sobre o sábado na minha vida. Na verdade, é algo que eu não sei profundamente. O Senhor ainda está me ensinando muito, gente. Então, se eu falar besteira, me perdoe. Mas eu até coloquei um nome assim, ó, Tempos de Dores, Enfermidades e Aprendizado, né? E como eu falei ontem, que aquele versículo de Provérbios 29, 19, falou: não adianta corrigir um escravo somente com palavras, porque mesmo que ele entenda, não obedecerá. Então, o Senhor vem falando muito sobre o sábado, sobre o dia de descanso, mas eu não tinha o entendimento para comprar essa ideia, né? E aí, quando a gente não consegue entender só com palavras, às vezes Deus permite para que a gente possa aprender na raça, né? Na carne. E eu falei enfermidades por quê, né? Até sábado comentando com uma cliente que ela operou, né? Vocês já lembram, né? Que eu comecei com umas dores no braço em setembro do ano passado, e aí comecei a investigar, achando que era da vacina, e aí acabou descobrindo que era túnel do carpo, e nesse ano, depois de junho, aí começaram umas dores, eu não sei se foi alteração hormonal, de menopausa, as coisas assim, e aí veio a calhar de eu travar minhas costas, arrumando o banco do carro, e o negócio ficou bravo, ficou meio difícil. Talvez também, às vezes, com o falecimento do meu sogro, o emocional mexe, a gente acha que não, mas mistura tudo, né? E com essas dores eu aprendi muito. Aprendi a ter mais misericórdia quando alguém fala sobre fibromialgia, né? Problema de travar a coluna, porque às vezes eu achava, falta de exercício, porque sempre fui muito programada a trabalhar, nunca parar, mesmo com dor. Às vezes até eu comento com as clientes, hoje a pessoa espirra, ela cancela o cliente porque é Covid. A nossa época a gente trabalhava limpando o nariz e atendendo, cortando o cabelo, uma coisa absurda, né? Hoje a gente aprende assim, uma falta de educação tremenda. Mas por quê? A gente não podia parar, a não ser que tivesse quase morrendo.
Então, a gente não se deixava o corpo repousar, né? Não dava tempo para o nosso corpo, né, restaurar. E aí, com o passar dos anos, a maturidade também, a gente vai aprendendo. Embora eu aprendi muito nessa sala do transbordo, a cuidar da minha alimentação, a cuidar do meu corpo e saber que Deus ele se preocupa com esses cuidados com a gente, né? Não é simplesmente nós não estamos aqui para adorar, mas o Senhor ele tem nos dado um ensinamento de cuidar do nosso tempo para que a gente possa realmente adorar Ele em espírito e em verdade, não só quando a gente passa por uma situação difícil, mas em todos os momentos, adorar sabendo que precisa ser cuidado desse templo, né? E até sábado uma cliente comentou comigo que ela também passou com esse problema do túnel do carpo, e ela falou: eu passei por isso, Amaíra, e a gente sabe que o Senhor já levou todas as enfermidades na cruz. Por que que a gente passa por isso? Eu falei: porque a gente é escravo de ter que trabalhar, de não poder parar, de não se cuidar. Porque se nós, né, tivéssemos essa mentalidade de que precisamos cuidar do nosso corpo, a gente não sentiria as sequelas, né, que a gente sente no corpo, né? Como fala, né? Cabeça não pensa, o corpo padece, né? E aí nós somos de uma geração que eu lembro da minha sogra falando que assim, foi criada só para trabalhar. Então, o que que acontece? Quando ela estava assim viva, ela falava: "Ah, eu não presto mais, menina. Eu não consigo fazer isso ou aquilo". Eu falei: "Mas a senhora consegue, só que não naquele mesmo ritmo de quando era jovem". Então, ela achava imprestável por não conseguir ter aquela mesma agilidade em trabalhar, né, em fazer as coisas. E eu, né, ficava espantada com aquilo. Mas a gente acaba trazendo isso. Hoje, um pouco mais madura, que você vai perdendo o ritmo, né, você começa a ver que como somos programados para trabalhar, ao ponto de eu me sentir confrontada, porque eu marquei cirurgia agora, né, no dia 29 de novembro, eu vou operar, e uma cliente falar para mim: "Ah, eu quero cortar o cabelo, porque depois você vai ficar na folga, né, sua folgada?". Eu fiquei folgada, porque eu vou estar com a mão, né, ali restrita. Para mim, isso foi olha, uma tortura de pensar que eu vou ter que parar, porque eu sou muito ativa, né? Ou é no salão, ou é aqui na chácara, ou é na casa. Até quando eu estava com as dores, eu tomei a injeção e falei para o médico se eu podia voltar às minhas atividades. Ele falou atividade física. Eu falei não, ele falou limpar a casa. Eu estou falando tudo isso por quê? Porque eu sei que a gente se comporta como Marta, né? E aí a gente fica ali limpando, limpando. Ai, depois eu falo com o Senhor, depois eu vou estudar a palavra, depois eu vou, né, fazer o meu devocional, depois eu vou procurar falar mais com o Senhor, porque tem momentos que a gente fica assim, se eu entrar no transbordo às 7h05, eu estudo, já tá bom. Mas o Senhor quer um tempinho a sós com você, no particular, né? Então, às vezes, quando eu não entrava aqui, ou eu estava só ouvindo, o Senhor vinha falando comigo, né? E dos momentos que eu estava a sós com Ele, né? Então, assim, é uma maneira de Deus trabalhar comigo e eu querer pôr à prova Deus, não é assim, mas testificar que o Senhor é comigo mesmo, né? Assim, a sós, Ele no particular, porque às vezes a gente entra naquele ritmo de pegar carona, vamos pegar carona com o transbordo. Gente, ora aí por mim. E aí você não vai buscar, né, assim, uma intimidade com Deus e fica só no que o irmão vai falando, mas você mesmo não pensa, você não medita na palavra, você não tem aquele momento. Eu não ia, né, para esse lado, mas eu não sei porque que Deus está levando para falar isso. Mas o que aconteceu? Eu fui no médico, aí essas dores, eu fiquei muito, assim, mal com essas dores, tanto que teve dias que eu não entrei, porque eu não queria entrar e reclamar de dor, né? Se não fosse para estar bem ali, eu não aceitava essa situação. Eu não gosto de remédio,
Aqui em casa a gente, né, se eu disser para você que eu tenho dipirona, né, porque nós compramos uma caixinha uma vez que estava mal e sobrou aqui. Mas você falar, mas tem um remédio para dor de cabeça, uma Neosaldina? Não temos. Não temos medicação. Agora eu acho que eu tenho um antialérgico por morar no mato. Se de repente alguma criança ser picada ou, né, por algum inseto, então a gente passa uma pomadinha, uma coisa assim. Mas nós não somos muito assim, dependentes de remédio. E isso, né, assim, né, psicologicamente, para mim, foi péssimo. Então, assim, foram várias áreas, sabe? Ter que tomar remédio para ficar sem dor, né, estar com dor, não ficar reclamando, porque na verdade a gente só quer falar, ai, tá doendo aqui, ai, como dói. Ai, eu falo, ai, eu não sou assim, entendeu? Então foi um trabalhar de Deus nessa área. Mas sobre o sábado, nós lemos um livro e foi falado sobre isso. Eu até comentei lá, e o Senhor vem falando comigo já há muitos anos. Só que eu não tinha um entendimento como adventista, né? Eu não conseguia entender, eu falava para mim isso é impossível devido à minha profissão, cabeleireira, de sábado é o dia que a gente mais trabalha. Mas eu falava, mas se Deus achar, ele vai dar um jeito, ele vai fazer e eu vou obedecer, né? Aí como se fosse total responsabilidade dele, né? Sendo que obediência cabe a mim, né? E não a Deus ficar ali, mas eu sei que ele vai me ensinar, porque ele tem prazer com que a gente tenha uma vida, porque ele, né, se Jesus morreu para que a gente tenha uma vida e uma vida em abundância, aí começa por aí. E aí o versículo que falou comigo foi em Êxodo 20, é o capítulo 20, versículo 11. Em 6 dias eu, o Senhor, fiz o céu, a terra, o mar e tudo que há neles. Mas no sétimo dia descansei. Foi por isso que eu, o Senhor, abençoei o sábado e o separei para ser um dia santo. Eu falei, o Senhor descansou, que de mim, né? Ontem mesmo tem chovido bastante aqui, eu falei para um rapaz, eu falei, olha, que bom que tem chovido. Eu falei, né, pensar que em janeiro do ano passado, eu estava tão desesperada, não, melhor desse ano, né? Eu estava tão desesperada, né, porque eu via que cortava o mato aqui e crescia ali. E eu achava que eu ia dominar a natureza. E quem somos nós para pensarmos isso, né? O dia que eu ouvi o testemunho da Mônica aqui falando que o Senhor ele bloqueia as pistas de voo, eu falei, esse é o nosso Deus que nós servimos, que ele faz mudar tudo de repente, né? Como teve um dia que meu marido falou, vai chover porque está muito calor. Aí eu falei, a previsão é de chuva à tarde. Não, mas não está com cara de chuva. Eu falei, mas para Deus nada é impossível. É algo que ele faz assim, de repente. Os cientistas poderiam dizer, é porque é o fenômeno da natureza, muito calor, abafado. Mas quem criou a natureza? Foi Deus, né? Então ele faz acontecer. E é isso, né? Nenhum resultado, nenhuma circunstância que possa parecer que está impossível para Deus, ele faz tudo mudar. E o testemunho da Mônica aquele dia me mostrou assim algo que é esse Deus que nós confiamos e podemos depositar toda a confiança nele mesmo. E eu vou depois entrar mais assim sobre a cirurgia. Eu eu sei que no dia, peraí, é, ai, gente, me perdi aqui porque eu fui olhar outra coisa. Bom, aí eu sei que o Senhor veio me tratando nesses episódios né, do Covid, de parar com a pandemia, eu fiquei sem trabalhar. Porque além de eu ter esse ativismo, de ter que trabalhar, porque precisa aproveitar hoje, porque tem cliente hoje, amanhã, sabe? Eu fui programada nisso, há 32 anos trabalhando, entendeu? E essa escravidão do consumismo, né? Se você trabalha, você ganha dinheiro. Então, assim, quando você é um profissional liberal, né, você acaba entrando às vezes num ritmo que não é muito bom, né?
Não é por causa disso, porque quanto mais você trabalhar, mais você vai ganhar. Eu sei que nesses tempos nós estarmos falando sobre trabalhar, quanto a gente desempregada, é meio assim hipócrita isso da minha parte, né? Mas o Senhor, ele dá enquanto dormem, é ele que guarda a casa, é ele que edifica. Sempre eu falo isso, né? Então, assim, a gente precisa aprender que é o Senhor que nos abençoa, que não adianta você falar, vou trabalhar mais, porque senão aquilo vai ser em vão. Só que além de Deus estar tratando essa área comigo, está tratando o meu marido também. Porque para eu parar e eu fazer essa cirurgia, foi uma luta, não só comigo, mas com meu marido. Por quê? Porque a nossa receita aqui está bem encaixadinha nos nossos ganhos, né, meu e dele, né, no nosso orçamento. Então vai dar uma desestabilizada. Mas se eu pensar bem, nunca desestabilizou assim ao ponto de não dar certo. É como se você dá uma tropeçada, vai meio capengando e depois você equilibra novamente. Vai acontecer isso, como aconteceu. Mas está tudo certo, por quê? É justamente para que você possa exercitar a sua fé de que é o Senhor que está cuidando disso, né? Então, eu fiquei, quando que eu vou operar? Eu não sei quando que eu posso parar. Novamente cair naquele ciclo. E o Senhor trabalhando sobre o descanso, sobre o descansar nele, confiar. Até mesmo quando você precisa se cuidar, você precisa descansar. Você precisa fazer uma cirurgia, vai fazer. Não fica protelando porque você acha que a sua data não dá, porque aquela época. O dia que eu saí do médico, o primeiro dia que ele me deu a carta que eu precisava realmente operar, eu saí muito chateada, porque eu estava preocupada com as clientes que eu tinha pacote de escova já fechado, eu não ia poder cumprir. Como se eu fosse sair de lá, ligar para o médico, ele ia marcar a cirurgia, daí 2 horas eu ia operar. Não era assim. Só que olha como que isso é um monstro, é um gigante na nossa cabeça, né? Quando você é escrava do trabalho, do compromisso de ter que, né, trazer dinheiro, né, pagar as despesas. Então deixa a gente alienada e a gente fica cega, né? Aí eu sei que eu fui, aí eu marquei, né, com o médico, aí consegui para muito tempo depois, fiquei mais tranquila. Aí deu uma tendinite no meu tornozelo, deu um cisto no outro pé direito. Aí parece que começou a aparecer um monte de coisa. E fui no ortopedista, que ele falou que eu não tinha mais 20 anos, ele me chamou de velha na cara dura, que era para eu parar de trabalhar, né, do jeito que eu trabalho. E e aí eu sei que eu falei, ele falou, olha, se você quiser operar semana que vem já dá para operar. Só que aí eu comecei, eu sabia que tinha pessoas orando a respeito disso. Muitas vezes, assim, né, com a medicação que eu estava tomando, eu fiquei meio esquisita, como eu falei, né? E aí, depois que terminou aquela cartelinha, no Dia dos Pais, eu estava, né, com muita dor no corpo, marquei reumatologista, e ele aumentou a dose da medicação, mas eu vim pedindo para o Senhor. Até isso, eu falei, Senhor, chegou a hora de eu começar. Se essa cirurgia está encaminhando para isso, eu sei que tem pessoas orando para que o Senhor possa intervir, né? Mas assim, é uma coisa muito corriqueira de quem trabalhou muito com as mãos, né? Eu creio que Deus pode curar, mas eu creio que Deus tem propósito em tudo onde a gente vai e o que ele faz, né? E aí eu comecei a entender que essa cirurgia era para ser tratado isso. Eu sei ainda que Deus vai fazer muito, talvez eu vou ter que até voltar aqui para, né, para contar a experiência depois. E aí, o que aconteceu? Eu fui no médico e aí eu falei, eu vou já marcar então. Eu vou dar louca, a hora que eu for lá, o médico falar assim, vamos marcar a cirurgia, eu vou marcar. Aí eu falei, não, eu vou esperar, né? Aí ele falou, trata as suas dores primeiro, porque se você operar com dor, né, no corpo e com dor depois da mão, vai ficar ruim. Aí eu voltei no meu cardiologista nesse meio tempo e ele falou, Amair, vai no neurologista, que é no neurocirurgião, e não no ortopedista. Aí eu falei, eu sei que o senhor está dando a direção. Aí eu peguei, antes de ir né, lá no neurocirurgião, eu falei, senhor, qual data? Aí eu falei, se eu estou confiante em ti,
Eu sei que para muitos podem falar assim, ah, Maíra, isso é ficar muito na dependência de Deus. Você não pode ser assim também. Como que eu vou ficar nessa dependência de vai ser a data que o Senhor quiser? Mas quando você não sabe como fazer, então você precisa entregar na mão do Senhor. Porque para mim nunca ia ter data para eu parar. Aí eu falei para o Senhor, vai ser a data que o médico resolver. Tanto que quando eu cheguei lá, ele falou, e aí, você tem pressa? Ah, né? Aí eu falei, olha, né, assim, eu coloquei na mão do Senhor essa data, né? Então está sobre a sua agenda. Né? Ele falou, ah, eu estou com 30 cirurgias na frente. Eu não sei quando que eu te coloco, mas esse ano você opera a direita e o ano que vem você opera a esquerda. Aí até eu falei, mas você não pode operar as duas? Ele falou, não, porque se der uma infecção, você perde as duas mãos. Aí aquilo, Senhor, né, perder a mão, né? Aí eu fiquei assim chocada, mas aí eu vi que ele é cirurgião, ele é muito frio em falar, ele não vai ficar ali, né? Ah, toma um remedinho assim, um assado. Outras coisas que a gente vai aprendendo, né? Não olhe para o pessimismo. Se você confia, confia que vai dar certo. Confia que eu estou na frente. Confia que eu estou cuidando. Você não está, Maier, né, pondo nas minhas mãos, né? O Senhor vem me falando. Confia que eu vou cuidar. Se parecer que deu errado, vai ter dado certo, vai dar certo. Aí eu sei que a secretária me ligou agendando e ela pediu para eu tomar a terceira dose da vacina. Eu não tinha em mente de tomar a terceira dose da vacina. Eu já estava decidida a não tomar. Aí eu, né, falei, ah, eu não vou tomar. Aí ela falou, olha, então você vai fazer o exame. Eu falei, tá, agora, né? Aí eu pensei, eu não coloquei no Senhor. Aí eu falei para ela, o que que você acha melhor na sua experiência dentro do hospital? Ela falou, é melhor você tomar a terceira dose. Aí eu fui, eu não tive reação como das outras vezes, né? Tomei a terceira dose. Então, assim, eu sei que o Senhor está amadurecendo, né? Assim, nessa dependência, nessa confiança nele. E eu sei que, eu não sei quanto tempo eu vou ficar parada, não sei ainda, mas eu estou em total dependência do Senhor. Mas eu fiquei me lamentando depois desses dias de ficar parada, até que eu vi o pedido de oração de um rapaz que tinha perdido o braço. Aí eu falei, meu Deus, eu aqui me lamentando que eu vou ficar uns dias paradas com a minha mão. Eu falei, tem pessoas que ele era uma pessoa que trabalhava muito e provavelmente ele deve estar, né, assim, numa situação emocional muito complicada. Então a gente começa a ter uma outra visão quando a gente passa por lutas, né? Porque vai mudando a nossa maneira de enxergar a situação do outro, né? E o Senhor tem movido os nossos corações, Estevam. É mesmo fazer como que a gente tem ouvido, sentir o que Jesus sente, se preocupar com o que ele se preocupa, melhor, ele não se preocupa, né? Ele faz, ele já resolve, né? Mas chorar com o que ele chora, amar o que ele ama, né? Então, assim, é bem isso. Eu sei que tem muitas coisas, se eu ficar contando aqui, falando, vai ter tantas coisas para eu, assim, contar. Eu sei que aí eu não consigo tirar o sábado para ser o dia do Senhor. Eu gostaria muito, mas eu vim pedindo, Senhor, que esse dia eu aprendi. O dia do descanso, o dia do Senhor é para te adorar, é para estar contigo, é para fazer algo assim que eu possa contemplar a tua criação, a tua presença. E o Senhor tem reservado as terças-feiras, coincidentemente. E eu tive já experiência numas 3 terça-feiras, onde eu fui pegar uma amiga, trouxe ela aqui, que é a pessoa que eu aceitei Jesus, uma senhora, a minha mãe de fé, né, assim, de recém-convertida, e trouxe ela para conhecer a minha chácara, que ela não tinha conhecido. Aí levei até ela. Aí uma outra semana foi quando a minha tia, que eu falei que muitos anos a gente não se falava, isso daí vai ser um outro transbordo, viu, Mônica? Né, sobre a reconciliação familiar. E aí nós tiramos o dia para estar com ela ali. E eu vi que ela se sentiu muito amada, com
todo o cuidado, com toda a atenção, porque eu nunca fui uma pessoa que tive tempo para receber alguém, para estar com alguém, para ir para a igreja, porque sempre com compromisso, com casa e um monte de coisa para fazer. Então, o Senhor tem me ensinado dessa maneira. E eu tenho tido essas terças-feiras de experiência. Terça-feira passada, como estava na correria devido ao casamento, eu falei, Senhor, essa terça não, né, não vai ter como. Aí ele me tirou nessa, ele me deu a sexta. Então, a sexta-feira, assim, eu falei, então, Senhor, ele tem me ensinado a, tipo assim, vai, deita um pouquinho na rede, descansa um pouco, sabe? Deixa você restaurar, né, para que você possa estar bem para, né, para me adorar, para olhar, para observar. E é isso, gente. Se eu for falar aqui, tem muita coisa. Amém? Eu sei que o Senhor é Amém. lindo. Ele tem me ensinado. E eu glorifico a Ele todo o tempo por isso. Amém, Amaí, amém. Eu não sei se eu já falei para você o quanto eu amo te Não estou te ouvir. ouvindo. Tá me ouvindo, Não estou Amaí, te ouvindo, agora? Mônica. Vocês estão me ouvindo? Como é que tá aí? Acho que o meu aqui. É o da Maia. É o da Amaí, mas eu tô ouvindo a Amaí perfeitamente, olha isso. Pode ser algum som, né? Lila, escreve para a Amaí aí, para mim, por favor. Que ela pode estar aqui querendo ouvir, pode ser o Pode computador continuar dela. falando, depois eu ouço Sim. vocês, tá bom? Eu amo ouvir a Maí, com esse jeito simples dela de falar, né? E quando eu falei para ela, Maí, eu vou furar fila, né, para colocar você, o porquê eu não sei, mas eu preciso furar essa fila. E ela falou: não, não precisa furar. Falei: precisamos furar. Então, o Senhor, Ele está no controle de todas as coisas. O Senhor tem nos levado a um tempo de reflexão com Ele, em todas as áreas da nossa vida. Como é bom ouvir a Maí nesse transbordo. Ela não está me ouvindo, mas a gente vai estar passando para ela, porque a live vai estar gravada. E você que tem aí história para contar, venha contar. O Senhor quer um tempo com Ele, viu? É um tempo com Ele. Seja o sábado, a terça, a quarta, qual é o tempo que você tem dedicado ao Senhor? Não podemos ser mais escravos, querido. Há um tempo que o Senhor tem nos chamado. Gratidão, Amaí. Amanhã é quarta-feira, nós temos aqui uma breve palavra. Eu convido você a chamar mais um. O Senhor tem se feito presente nessa sala e por isso nosso coração se alegra dessa forma. Quinta-feira é quinta de oração e sexta-feira é a nossa ceia. Não sei se a minha pastora está aqui, eu quero chamar a minha pastora Rose para orar pela vida da Amaí e pela vida da família do Transbordo. Vem para cá, Rose. Oh, queridos, que preciosidade te ouvir, Amaí. Que preciosidade te ouvir. Realmente, eu lembro como você estava e até onde você chegou, né? E é tremendo isso. Eu louvo a Deus pelo crescimento, pelo trabalhar de Deus na sua vida, por ver que você é uma discípula obediente que se deixa moldar pelo Senhor. Isso é tremendo. Espírito Santo, quero te pedir, mais uma vez na manhã desse dia, que o Senhor continue movendo as tuas mãos sobre a vida da Maí. Que o Senhor ajude ela a descansar no Senhor e na força do teu poder. Que o seu corpo físico possa ser renovado na manhã de hoje. Porque ela transbordou e quando a gente transborda, a gente abre espaço para receber mais do Senhor. Que haja saúde na sua casa, no seu arraial. Que haja paz, que haja alegria do Espírito Santo, que haja salvação e multiplicação. Eu vejo um grande povo ali naquele lugar. Eu vejo uma igreja se movendo sobre aquele chão. Por isso, Senhor, em nome de Jesus, que o dia de hoje seja um dia onde o Senhor possa falar o coração dela, o coração do Sauí, e que o Senhor abençoe todos quanto aqui estiveram. Eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigada, família do Transbordo. Eu amo vocês. Eu amo a terça do Transbordo sem fim. Como é bom encontrar vocês aqui. Eu aguardo Mônica, vocês na terça. Oi! hoje o jejum é de doce, tá? Doce! Eita, os formigueiros! Ei! É o doce. Obrigada, pastora, por lembrar aqui.
Viu? A gente se encontra amanhã, hein? Aguardo vocês às 7h05 e venham para cá contar o transbordo. Obrigada, Maí, obrigada. Eu amo a sua vida. Deus abençoe.